Muitas vezes a gente quer fazer tudo e a gente acaba se perdendo. Já sentiram isso em algum momento? Né? Meu Deus do céu, eu não sei muito bem para onde que eu vou e qual é o rumo que eu tomo e qual é a prioridade na minha semana ou qual é a prioridade no meu dia. Eu, às vezes, ainda sinto isso, esse desconforto, mas isso acontece muito nos primeiros dias do mês, né? Primeiros dias do mês, a gente acaba tendo uma enxurrada muito grande de informações. E essa enxurrada muito grande de informações, você fala, meu Deus do céu, né? O que eu vou trabalhar hoje? O que eu preciso fazer? O que eu preciso dar prioridade? Então, o ideal é que a gente tenha uma gestão de tempo, uma organização do nosso tempo, de modo a tentar dissolver isto o máximo possível, tá? E o que eu quero aqui passar para vocês não é que, ai, Tatiana, nunca mais eu vou sentir, então eu estou compartilhando com vocês, né? E falando para vocês, eu ainda sinto. Isso eu ainda sinto principalmente no começo dos meses, tá? Justamente por conta dessa avalanche que a gente recebe de informações, tá? O que a gente precisa entender desde o começo é que aqui a gente acumula função, tá? Então, quando você se torna diretora, você acumulou função de consultora e de diretora. Quando você se torna diretora sênior, você acumulou função de consultora, de diretora sênior. E assim é a nossa carreira. Então, na nossa carreira, a gente vai sempre acumular funções. Não é porque eu me tornei uma diretora que eu simplesmente deixo de ser uma consultora. Ou porque eu me tornei uma futura executiva que eu deixei de ser consultora. Não. Então, aqui a gente vai acumular função. Mas, graças à sabedoria da senhora Mary Kay Ash, nós acumulamos bônus também. Então, essa é a ideia, tá? De você desenvolver a sua carreira. E quando eu falo que quando a gente torna diretora, é quando de fato começa a tua carreira na Mary Kay, né? Porque aí é onde de fato você tem a possibilidade de ganhos e de reconhecimentos muito maiores do que você tinha enquanto você era consultora. Por isso que eu nunca sou a favor de uma diretora retroceder a ser consultora. Eu penso que a gente precisa buscar sempre, né? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo, né? E aí pode ser que em alguns momentos a gente caia num valezinho, mas a gente precisa, tá no primeiro slide, a gente precisa superar isso e crescer isso. Peraí, vou pôr o slide agora, tá? Veja se agora aparece para vocês. Então, gente, é importante. Ops! Aqui, deu, né? Estão vendo? Então, é importante vocês visualizarem isso. Tudo bem? Até aqui? Tá? Entender que a gente acumula função, ok? Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo. Eu agora não sei porque não consigo mais deixar o chat aberto, porque ele... Aqui, agora consegui, tá? Aqui. Vocês me escutam falar muito de determinar horário de trabalho, tá? Isso é uma coisa que, para mim, faz muito sentido. Por quê? Porque eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho prazer em trabalhar. Eu tenho prazer em estudar. Eu tenho prazer em trabalhar. Eu acho que eu devo ser meio esquisita, eu tenho prazer em comer salada, né? Que às vezes as pessoas, eu tenho prazer, né, de comer salada, eu tenho prazer de fazer atividade física. Então, eu tenho prazer em trabalhar também. Então, se eu, Tatiana, não estipulo um horário, que isso aconteceu muito quando antes da Bruna nascer,
eu estava num momento aí da minha vida que às vezes eu começava a trabalhar cedo e eu ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia. E aí, às vezes, eu saía do escritório 9 horas, 10 horas, né? E tava tudo lindo, maravilhoso. Por quê? Porque o Luiz também estava trabalhando, porque a Rebeca também estava nas atividades dela até tarde, enfim. E eu acabava trabalhando até mais tarde. Eu falo que a Bruna veio, inclusive, para me mostrar que talvez o caminho não fosse esse. E aí eu falei, bom, quando a Bruna nasceu, eu falei, bom, agora eu preciso estabelecer melhor os meus horários, né? Então eu convido vocês a estabelecerem os horários de trabalho. Só que o que a gente tem que analisar aqui é que dentro do meu horário de trabalho, quando eu estipulei o meu horário comercial, não cabe algumas ações, como vou parar de trabalhar agora porque eu vou colocar a roupa na máquina. Agora porque eu vou estender a roupa. Agora porque eu vou fazer o almoço. Agora porque eu vou buscar a criança, levar a criança. Então a gente precisa estipular os horários de modo a você não ter esses cortes todos os dias e com muita frequência. Porque você já deve ter observado isso. Quando você tem muitos cortes durante o seu dia, você acaba não tendo um dia produtivo. E um dia produtivo para uma diretora é vender e iniciar, ou iniciar para o seu time. Tudo bem? Tá? Agora, se eu não vendi, se eu não iniciei para mim, para o meu time, e nem iniciei para a minha unidade, eu não tive um dia produtivo. Então, eu preciso ter um dia produtivo. Então, a minha sugestão é, Tatiana, eu preciso fazer as coisas na minha casa. Então, faça ou antes de começar a trabalhar, ou depois que você terminar o trabalho. Veja o que faz sentido para você, né? Para mim, faria sentido fazer antes, porque me dá angústia ter coisas aí para fazer, ver a minha casa desorganizada e estar trabalhando. Então, quando isso acontece, férias, sei lá, algum dia, né, que eu precise fazer as coisas de casa, é assim que eu faço. Então, me organizo, vou acordar um pouquinho mais cedo, vou dar uma organizada na casa, ou vou deixar um pouco mais organizada antes de dormir, e tá lindo, maravilhoso. Tudo bem? Então, isso é importante. Tati, mas e os meus afazeres de casa? Se você colocar com frequência eles no meio do teu horário comercial, você provavelmente não vai trabalhar o tempo que você precisava trabalhar, tá? E aí eu vou dar um exemplo para você de uma diretora que eu tive, a Lígia. Algumas de vocês conheceram ela. A Lígia, ela tinha no time dela, tá, gente? Seis consultoras diretas que eram estrelar, tá? Ela produzia por mês, enquanto estava na minha unidade, o time dela produzia 22 mil pontos, 24 mil pontos. Era uma excelente produção, né? Porque ela tinha um grupo ainda pequeno de consultoras, mas era um grupo que produzia, né? Então, pelo menos essas seis faziam pelo menos 1.200 pontos todos os meses, tá? E mais a produção dela, que era uma produção bem grande, então você imagina, ela tinha um time muito forte, muito, muito forte. Só que o que aconteceu? Quando ela se formou, ela começou a desenvolver o trabalho de diretora. E aí ela se perdeu. O que aconteceu? Ela tinha a impressão que ela estava trabalhando, mas ela não estava trabalhando. Por quê? Por um lado, ela deixou de fazer as vendas dela para orientar, desenvolver, direcionar o time, só que ela não estava fazendo de nada, nada de fato com o time.
Foi quando eu sentei aqui nessa mesa com ela e eu falei, bom, vamos lá, vamos ver como é que você está trabalhando. E aí a gente pegou a última semana dela e vamos ver o que você fez na última semana. E aí a impressão que ela tinha, que ela trabalhava todos os dias, 24 horas por dia, naquele momento, quando a gente sentou para de fato avaliar as atividades dela, ela viu, né? Nós vimos juntas que ela estava trabalhando 2 horas por semana, tá? E é daí que eu tirei esses números que eu vou mostrar para vocês. Eu não estou falando 2 horas por dia, estou falando 2 horas por semana. Então, gente, quando a gente tem um negócio próprio, quando nós somos nossa própria chefe, maravilhoso? Por um lado, é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque você experimenta uma liberdade, você experimenta uma autonomia, porque você experimenta uma flexibilidade, porque você determina o seu ganho, o seu horário, o seu movimento. Por outro lado, quando você não tem ninguém se cobrando, você precisa ser muito mais disciplinada. E acreditem, às vezes o resultado não vem como ele poderia vir ou como eu gostaria que viesse por conta da disciplina do trabalho. Porque eu paro para trabalhar, mas eu paro pouco para trabalhar. Eu tenho muita atividade, mas eu tenho poucas atividades que me geram resultado. Ou então eu não sou uma pessoa produtiva. Não adianta ter muita atividade e não ser produtiva. Então você, como diretora, você tem que analisar todos os seus dias. Como é que você está trabalhando? Se durante o dia você não vendeu e nem iniciou, você tem que ajustar a rota, tá? E foi daí que eu tirei tudo isso com ela naquela época, tá? E foi daí que vieram esses números. Então, não foram números que eu tirei da minha cabeça. Então, nós ficamos aqui horas e horas conversando, porque eu realmente eu estava inconformada, né? Como que um time de 6 consultoras estrela estava deixando de produzir 10 mil pontos por mês, né? E olha que elas não estavam há pouco tempo na minha unidade, elas já estavam aí na minha unidade 3, 4 anos. Então, eram pessoas que realmente tinham consistência, tá? Mas se a diretora não tá, gente, na mesma sintonia que o time, se a diretora não está puxando esse time, não está direcionando esse time, não está conduzindo esse time, por mais que esse time seja forte, elas vão esmorecer, tá? Então é óbvio que o que vai fazer muita diferença é a tua liderança, é a minha liderança dentro da minha unidade, tá? Então aí, olha só, eu paro para fazer as coisas de casa, pode contabilizar o tempo, 3 horas por dia. Aí eu também pego para fazer mercado banco, 1 hora por dia. Aí eu sei, aqui eu tenho filho, marido, papagaio, periquito, 2 horas por dia. Tatiana, então eu não vou dar atenção mais para filho, não vou fazer mais nada na minha casa, não vou mais no mercado. É isso que você quer dizer? Em hipótese alguma, né? Eu sou uma pessoa que eu defendo muito o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio, né? Eu realmente busco muito isso no meu dia a dia. Escorrego às vezes? Escorrego, mas é o que eu busco no meu dia a dia. Agora, o que eu estou falando para você é que você não pode fazer nada disso no horário que você estipulou, que é o seu horário de trabalho. Porque se você está fazendo isso, você está se boicotando. Você tem a impressão de que está trabalhando, mas você não está. Se você está aqui agora ouvindo a minha aula, mas está fazendo as coisas de casa, ou está arrumando a criança para ir para a escola, ou está falando com uma consultora pelo WhatsApp, ou você está
é, arrumando a geladeira, ou você está dirigindo, então eu já vou te falar, você provavelmente é uma dessas pessoas que está caindo nessa cilada, né? E por que que eu estou te falando isso? Porque você acha que tem a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas a gente não tem capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou cozinhando, fazendo arroz, e ao mesmo tempo eu estou ouvindo a aula, eu não estou conectada. O meu arroz provavelmente vai queimar e a aula eu não ouvi nada. Porque quando aquela aula, a mulher falou uma coisa super interessante, super importante, eu estava preocupada com o alho, que estava quase queimando e eu perdi. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tatiana, isso quer dizer que você também, você nunca faz isso? Gente, às vezes eu me pego fazendo isso e é uma coisa que eu realmente me dou chicotada rosa. Então, por exemplo, tô ali na live do primeiro dia da Mary Kay, mas tô aqui, ó, vendo qual foi a produção. Aí, o que que acontece? Perco a informação. Perco. Por que que eu tô falando que eu perco a informação? Porque eu falo, gente, meu Deus do céu, batom, né? Nos últimos dias do mês passado, batom era só esse mês? Aí vou perguntar para Ana Paula, que eu sei que pesca tudo, né? Tati, batom é o último dia do mês. Olha aí, tá na Deluxe. Eu falei, gente, falaram na live, lógico. Por que que eu não dei essa importância? Porque isso é o tipo de informação que é muito importante. E eu deveria ter anotado no meu caderninho, né? Porque eu vou anotando no caderninho os pontos importantes. Por quê? Porque eu estava no celular, provavelmente. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Vou fazer tudo isso? Vou fazer tudo isso, né? Na vida a gente tem que buscar o equilíbrio, mas não vou fazer nada disso durante o horário que eu estipulei, que é o meu horário de trabalho, tá? E aí você tem aí algumas atividades que são quase imperceptíveis, né? E que pegam aí muito tempo do seu dia, muito tempo da sua semana. E aí, quando você estipula 40 horas semanais por semana, 8 horas diárias, você vê que 30 horas semanais você colocou ali nas suas coisas do lar e etc e tal que eu mostrei para vocês. 8 horas foi o supérfluo, isso aqui é o que eu chamei de supérfluo. Facebook, WhatsApp, acordar um pouquinho mais tarde, atender o telefone e ficar conversando algo nada a ver, assistir televisão e etc e tal. E aí, de repente, você viu que você trabalhou 2 horas por semana. Esse de assistir televisão, por que que eu coloquei? Né? Porque às vezes conversando com algumas pessoas, elas falam, não, tá, eu vi, passou no, como é o programa da Ana Maria? Na Ana Maria, eu falo, "Ué, mas você assiste Ana Maria? Ah, não, é que a televisão fica ligada. Minha filha, como é que você pode trabalhar e estar com a televisão ligada ao mesmo tempo? É claro que tem alguns momentos que você deve ficar ali na televisão. Eu faria fácil isso. Fácil. Ah, tá. Eu tô aqui trabalhando e tá passando, sei lá, eu sempre fui fã de novela. Hoje em dia não assisto mais, porque não assisto mais a Globo, né? Mas eu adorava a novela. Vale a pena ver de novo. Ah, meu delícia. Como diz a Isabela, eu acho que é, né? Por que que chama Vale a Pena Ver de Novo? Porque vale. Vale a pena ver, porque é uma delícia, né? Você vê aquela novelinha ali, ó, e eu sou uma que eu ia ficar ali ó, olhando, tá? Então, para mim não funciona, né? E eu penso que não funciona para ninguém, né? Não dá para você se ficar concentrada, focada, né? Com vários outros estímulos ali, tá? Esse fone aqui que vocês estão vendo, ontem a Bruna estava em casa e de quarto eu não tenho, né? A Maiara aqui. E aí ela tava com a televisão ligada. E eu falei, oh meu Deus do céu, essa televisão tá me incomodando. Eu falei, meu Deus do céu, não dá. E aí, abaixa, abaixa, fecha a porta. Aí eu pus o fone, né? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso me concentrar, né? Eu preciso. E daí o fone.
isso aconteceu, tá? Eu não tirei isso da minha cabeça, porque isso aconteceu. E quando a gente se deu conta, Tati, seu áudio. acabou? Aqui, eu subi. Melhorou, né? Louca. Melhorou? Melhorou, né? Tirei o microfone, subi lá para a cabeça. Ô, gente, então o que que eu tava falando? Então, isso aqui eu não tirei da minha cabeça, tá? Isso foi algo que aconteceu e precisa ser um sinal de alerta para vocês. Horário de trabalho é horário de trabalho. Horário, então, o dia tem 24 horas. 8 horas, se você só trabalha com a Mary Kay, você dedica ao teu negócio. 8 horas você tem para dormir. Eu uso menos para dormir, então usa menos para dormir e fica mais tempo para você. E as outras 8 horas você faz o que você quiser. É a tua família, é a comida, é o mercado, é a academia, é a leitura, é o que você quiser. Tudo bem? Tá? E aqui eu te dou algumas sugestões que às vezes a gente precisa fazer, né? Então, assim, a fazeres do lar, eu posso contratar uma pessoa para me ajudar, né? Ah, Tatiana, não preciso diariamente. É uma vez por semana? São 2 vezes por semana? Quem você pode contratar? Ai, Tatiana, não dá para eu contratar, o dinheiro está curto e tal. Então, você está precisando trabalhar um pouco mais, né? Então, vai trabalhar um pouco mais, vai vender mais. Se coloca, como uma meta vender tanto no mês para você poder ter alguém para te ajudar com essas atividades da sua casa, por exemplo, tá? Afazeres econômicos, vai fazer no final de semana. A fazer emocional, divide. Aqui a gente tem uma tabela, tá? Das atividades com a Bruna, porque tem as atividades extras que, quando a Maiara não tá com ela, com a gente precisa fazer, né? Então tem como é que chama? A fono, tem a música, tem a natação e tem o balé. Então, quem é que leva, quem é que busca, quem é que fica? Então, a gente divide. E aqui, quem divide sou eu, o Luiz e a Rebeca. Tudo bem, gente? Tá? Tati, eu sou muito cobrada pela minha família. Eu sou cobrada pelo meu filho, eu me sinto cobrada pelo meu marido. Às vezes, tem até uma pessoa que dá, como minha mãe, que me cobra, e etc e tal. Acontece isso com vocês? E eu vou falar que aqui não é diferente, tá? E aí eu vou dar o exemplo do meu marido, por exemplo. Sempre que meu cunhado mora em Porto Seguro, tem hotel lá. E assim, ele é uma pessoa estressada, mas ele leva uma vida na Bahia, gente, tá? E a vida na Bahia é diferente da vida de São Paulo. Ele acorda super cedo, porque lá o sol já tá a pino 5 horas da manhã, mas quando dá 6 horas da tarde, ele já tá jantando, sabe? Durante o dia, ele liga pro meu marido e meu marido fala: Ah, chegando na escola. Tô saindo de uma escola, tô indo para outra. Ah, agora eu tô fazendo o meu. Meu marido também trabalha com inteligência artificial. Ah, tô fazendo as coisas aqui em casa, tô preparando material e etc. E aí, meu cunhado começou a falar para ele assim: Você trabalha muito, você tá doido, você já tá com 60 anos, você tem que diminuir, você tem que diminuir. Ele falou, falou, e o meu marido é muito influenciável, tá? E aí o meu marido trabalha numa escola já há 30 anos, que é um objetivo, em São Miguel Paulista, e ele trabalhava lá de quarta e sexta. E ele falou, ai, Tati, eu acho que eu vou sair da sexta, né? Eu vou sair da sexta, assim eu tenho mais tempo para dedicar. E eu falei, bom, você que sabe. Você acha que dá? Não, acho que dá, porque aí eu vou tirar essa diferença com outras atividades. Então aí ele deixou de ganhar um bom dinheiro no mês por conta dessa cesta que ele se desfez. Tá bom. Até agora, ele voltou a ganhar aquilo que ele ganhava na sexta? Não.
Tem feito diferença para ele no mês? Tem. Por que que ele parou? Né? Não fui eu que falei para ele parar, mas é o que eu falei para vocês. Ele é muito influenciável. Era muito pela mãe e é muito pelo irmão ainda. E aí ele parou. E aí o irmão dele continuou, mesmo ele tendo deixado a sexta, porque aí da sexta ele não trabalha mais dando aula, mas ele vai gravar ele tem um canal, né, de ficção científica. Vai gravar, ele vai fazer as coisas da inteligência artificial, enfim, ele está sempre fazendo alguma coisa, tá? Aqui em casa a gente tem muita atividade, gente, mas isso é uma coisa nossa, né? A gente, durante o horário comercial, nós estamos trabalhando, tá? Enfim. E aí o irmão continuou, continuou. E aí esse homem começou a ficar nervoso. Aí um dia ele virou pro irmão e fez assim: faz o seguinte, eu vou te dar os meus boletos para você pagar. Quantos boletos eu posso passar para você? Aí o irmão ficou assim: não. Ele falou: não, meu, você não para de me encher o saco? Você acha o quê? Eu tenho uma filha de 5 anos, tenho família, eu preciso trabalhar. Agora, se você acha que eu trabalho demais, que eu trabalho demais, que eu tô doido, que eu tô doido, que eu tô doido, eu vou mandar umas contas, você paga pra mim, eu vou trabalhar menos. Pronto, deu uma no irmão dele que nunca mais ele ouviu. Então é o seguinte, gente, tá? Por que que eu tô compartilhando isso com vocês? Por quê? Porque se filhinho cobra, se papai cobra, se irmãozinho cobra, a gente precisa trazer as pessoas para a realidade, tá? Há anos há anos mesmo, antes de eu virar diretora nacional. Eu ganho mais que o meu marido, antes de eu virar diretora nacional mesmo. Quando eu virei elite, eu comecei a ganhar a mesma coisa que ele. Elite? Não, quando eu tive 5 diretoras, não era elite, não. Era executiva. Quando eu me tornei diretora executiva, eu ganhava a mesma coisa que ele. Exatamente, a gente tinha o mesmo bônus, tá? O nosso é média, né? Mas era o mesmo bônus, praticamente. Quando eu virei executiva. Desde que eu virei elite, que já faz, sei lá, eu tô como nacional há 9 anos, sei lá, 10, 11 anos, né? Uns 11 anos. Então, pelo menos eu tenho 16 de Mary Kay, pelo menos 11 anos eu ganho mais do que ele. Enfim, eu tenho essa cobrança dele, de eu trabalhar demais? Não, dele eu não tenho. Por que que eu não tenho? Justamente, eu estipulo o horário de trabalho e eu deixo muito claro que este é o meu horário de trabalho. Então, durante o meu horário de trabalho, não me peça para ir no cartório, ir no mercado, acompanhar no médico. Pode até ser que isso aconteça, como às vezes acontece, mas é esporádico. E se eu tenho que fazer isso, eu sei que eu preciso repor essas horas, porque essas horas me farão falta. Né? Por exemplo, eu tenho amanhã o último módulo do Pink Legacy e eu não vi ainda um monte de material que a Mary Kay mandou. Então, hoje eu sei que eu vou dormir mais tarde, porque depois que todo mundo estiver na caminha, eu vou vir para o computador para trabalhar esse material, né? Vocês entenderam isso? Agora, Tati, eu sou muito cobrada. Então, você não deve estar estipulando horário para trabalhar. Você não deve ter deixado claro para a tua família que aquele é o seu horário de trabalho e que durante o horário de trabalho você tem que trabalhar e que depois do teu horário de trabalho você vai fazer qualquer outra atividade, tá? Pode ser que em alguns momentos da tua carreira você tenha que dar um gás a mais, né? Por exemplo, eu estou numa meta de um carro rosa, eu estou desenvolvendo uma nova diretora, né? Eu estou fechando uma viagem internacional. Então, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, um pouco mais. Estou em qualificação. Vou fazer acordos. Vou fazer acordos. Na minha qualificação de nacionalado, eu fiz um acordo com a Rebeca. Quando mamãe acabar, para onde você quer ir? Qual é o seu sonho? Ah, eu quero ir para Águas.
Laranjais lá, aquele resort lá, aquele resort, aquelas águas lá, aquele parque aquático, Laranjais, acho que era, né? Chama. Eu falei, tá bom, então vamos, pronto. Mamãe formou, depois mamãe levou ela para lá, foi o que ela tinha pedido, mamãe fez. Vocês entenderam isso, gente? Tá? Então é muito importante que vocês estipulem horário e que os familiares de vocês tenham clareza nesse horário. Uma vez eu fiz um fechamento lá de Mariporã e minha mãe estava. Tava um sol gigantesco, eu com o computador aberto e o dia inteiro na frente do computador, né? Foi um fechamento que estava super movimentado. Nossa Senhora, isso faz pouco tempo, gente. Minha mãe, nossa Senhora, pelo amor de Deus, falou, 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 falou. Então, assim, a pessoa não entende. Eu falei, mãe, é fechamento. Hoje é um dia que eu vou desligar esse computador 11 horas da noite e não vai ter jeito, porque é assim que tem que fazer, né? Agora, pode ser que eu trabalhe muito um sábado, um dia inteiro, ou um domingo, o dia inteiro, e na segunda-feira eu me dê de folga. Eu posso fazer isso. Vocês entenderam isso? Tá? Então, estipulem horários e façam acordos, porque esse tipo de cobrança enche o saco. E esse tipo de cobrança drena a tua energia. Agora, se você estipula e educa as pessoas que estão no seu entorno, você não tem mais essa encheção de saco. Tá? Por isso que aqui em casa eu realmente não tenho mais nunca não tenho esse problema, nem com o Luiz e nem com a Rebeca. E a Bruna já sabe, por exemplo, e é fechamento. Então hoje a mamãe vai ficar até tarde, ela já sabe, tá? Então é questão de educação. A gente precisa saber, gente, quanto que a gente quer ganhar. Porque dependendo de quanto você quer ganhar, você vai ter que ajustar essas atividades ou não ajustar. Então, esse quadro que eu coloquei para vocês é um quadro real e é um quadro próximo, tá, dos ganhos de acordo com essas produções aqui que vocês estão vendo na lateral, tá? Agora, cuidado. Cuidado para quando você se sentir cobrada assim pela família, você não começar a usar o seu tempo do teu trabalho, o teu tempo do teu horário comercial para fazer atividades com a família. Cuidado com isso, porque aí é uma cilada, entendeu? Porque aí tudo bem, você agrada as pessoas que estão no seu entorno, mas por outro lado, você se boicotou e você deixou de realmente trabalhar no horário que você tinha estipulado, que seria o seu horário comercial, que seria o seu horário de trabalho, tá? Aqui é uma agenda, tá? É uma agenda pensando num trabalho de 8 horas diárias e pensando em horário comercial, tá? Entendendo aí que horário comercial seria algo das 8 às 17 aproximadamente. Tudo bem? Depois eu posso passar isso para vocês. Eu sempre tive esses horários. O meu, inclusive, está aqui, ó. Ele fica pendurado. Hoje não é esse, é outro, mas ele fica aqui pendurado. E, ó, por exemplo, eu tenho as minhas atividades divididas, tá? Eu não sei. Hoje, por exemplo, quinta-feira, né? Eu marquei ali que seria de manhã, é um dia que eu trabalho muito com a minha unidade. Mas, como nós temos aí uma nova diretora, eu precisava dar esse treinamento e amanhã ela tem evento. Estou fazendo na quinta-feira e tá tudo certo. Tudo bem? Tá? Então, eu dividiria. Essas são as tarefas mais importantes para vocês, diretoras. A primeira tarefa mais importante e é vital, gente. É vital, Mônica, que você entenda isso desde o começo. Por que você formou uma unidade? Porque você, primeiro, você aprendeu a desenvolver vendas. Quando você começou a fazer pelo menos 6 mil
em vendas todos os meses, né? Isso começou a ser um hábito para você. Eu falei para você, Mônica, então você já está pronta. Porque quem faz 6.000 de vendas todos os meses já sabe como orientar, desenvolver e direcionar um time. Agora precisa iniciar. Por que que você chegou ao diretorado? Porque você formou time, porque você iniciou pessoas, porque você terminou a sua qualificação com pelo menos 40 pessoas no seu time. Então, qual é o trabalho mais importante de nós, diretoras? Qual é o trabalho mais importante? Iniciar, desenvolver o nosso próprio time. Então, qual é a prioridade da gente como diretora? Trazer novas consultoras. E foi aquilo que eu te falei nessa semana. Quem vão ser as suas consultoras mais fortes? As consultoras que você trouxer para o negócio. Por quê? Porque a gente, quando traz alguém, quando ela é nossa direta, ela vai ter mais confiança na gente. Porque ela entrou no negócio por nós, pelas nossas mãos. Então, ela se sente mais confiante, ela se sente mais segura, ela se sente mais confortável, tá? Então, é natural que a nossa consultora, né, que a nossa iniciada direta, muitas vezes desenvolva melhor do que as indiretas. Agora, preciso sempre lembrar isso a vocês. As indiretas, elas são da sua unidade. E se tem alguém responsável por orientar e desenvolvê-las, é você. Hoje eu vou fazer, depois que a gente terminar aqui, às 10 horas eu marquei com uma consultora da minha unidade, Camila Rossini. Ela é iniciada do Carlos, ela era uma consultora que fazia 300 pontos de vez em nunca, já há muito tempo de Mary Kay. E aí eu comecei a ver potencial nessa menina, né? Por quê? Porque era uma menina que eu, quando mandava uma mensagem, ela me retornava, era uma menina que se mostrava interessada e tal. Então, eu vi que ela batia a bola comigo, eu fui me aproximando dela, para ganhar a confiança dela, né, gente? A gente precisa que a consultora confie na gente, tá? E aí, no mês passado, inclusive, ela estava fechando um pedido, ela falou, Tati, eu fiz um pedido aqui, mas eu queria que você desse uma olhada no que eu estou pedindo. Será que você faria isso? Porque eu pedi umas coisas para ter a pronta entrega. Eu entrei no pedido dela, era um pedido de 35%. E aí eu falei, poxa, Camila, 35%. Eu falei, você tá tão próximo de um de 40, ela ia precisar investir a mais, gente, ia dar uns R$ 300. Ela falou, poxa, Tati, mas... Eu falei, olha, Camila, eu falei, olha o que você vai ter a mais em produtos. Eu falei, eu faria. Eu falei, aí ela falou, mas o que que eu peço? Eu falei, olha, o que que você vende? E aí eu montei o pedido para ela e ela falou assim, tá bom, pode fechar. Ela fechou. Passou 2 horas. 2 horas. Ela me falou assim, Tati, acabei de vender mais uns produtos que não estão no pedido. Eu falei, ô, bênção. Eu falei, você tem 40% de desconto. Era o último dia do mês. Você acabou de fazer o teu pedido, você tem. A única coisa, você vai ter que pagar o frete. Então, não vale a pena você pedir 2, 3 produtos. Mas se você pedir 5, 6, tá valendo. Gente, ela pediu. Então, foi uma pessoa que vinha fazendo 300 pontos de vez em nunca, fez o pedido mês passado de 40% e hoje eu vou fazer uma, um bate-papo com ela, né? Uma mentoria com ela, justamente para ver se eu elevo o trabalho dessa menina que hoje faz tudo. Ela vende bebida, ela vende doces que ela faz. E ela falou: sabe, eu quero muito ficar só com a Mary Kay. Porque a Mary Kay, hoje, o que eu tenho é o mais prático. Né? Eu entro, faço o pedido, recebo o produto e tal. E o que eu vou tentar mostrar para ela hoje? Que não é só o mais prático, eu quero mostrar e analisar junto com ela a lucratividade. Porque eu imagino, da bebida eu não sei, mas de comida eu tenho certeza que a nossa lucratividade é infinitamente maior, tá? Então, gente, inícios pessoais, esse tem que ser a sua meta, tá? Mônica, antes de ontem a gente fez, eu abri o relatório, mostrei cada item para Mônica, e o que eu falei para ela
foi justamente, eu falei, eu estou totalmente voltada para os inícios pessoais e para crescer a minha unidade. Porque você saiu, você é uma diretora, era uma consultora muito forte, né? Uma consultora que produzia 4.000 pontos dentro da minha unidade. Eu falei assim, então você saiu, mas você saiu e levou várias consultoras junto com você. E eu não posso sentir essa diferença, eu não quero sentir essa diferença. Mas como eu não vou sentir essa diferença? Trazendo mais pessoas e fazendo também com quem está comigo hoje na unidade, eleve os seus ganhos e cresça as suas produções. Tudo bem? Outro ponto importante, a reunião de unidade. Por que que a reunião de unidade é importante? Porque é a tua conexão, é o teu QG. Sei que vocês fazem hoje, muitas de vocês fazem online. Eu também faço online, mas eu nunca vou deixar de falar para vocês que a reunião presencial é a mesma coisa que o online, porque não é. Tá? E eu compartilhei com a Mônica, ela sabe porque ela vem na reunião presencial. Quem vem da minha unidade são 3, 4. Quando tá cheia, vieram 6 gato pingado, mas são essas 6 que mais me ajudam nos treinamentos, porque elas dão ideias, porque elas dão opinião, porque elas têm engajamento. Uma delas é a Cecília, que vocês viram ontem na aula da Karina. Ela é hoje uma das pessoas dentro da minha unidade, gente, que mais tem produtividade. Nós estávamos com ela, o que que ela falou, Mônica? Que ela vai comprar esse mês 200 balmes labiais. Por quê? Porque eu coloquei lá aquela ideia do balme labial para as mulheres com câncer de mama, que eu mandei inclusive para vocês. Ela comprou a ideia e ela está trabalhando isso. Então, ela tem pessoas que estão comprando 5 balmes, 10 balmes. Tem uma que depositou R$ 150 para ela e falou: olha, R$ 150, né, para você. E ela tá fazendo isso e a pessoa não tá recebendo um balme, viu? Ela tá comprando, a pessoa tá pagando pelos balmes porque ela vai levar no Instituto do Câncer. Então, assim, você percebe isso? Então, Tatiana, mas qual você acha que foi o diferencial da Cecília? O presencial. Ela tá nos presenciais. Eu faço um Pink Day, como da que vai fazer agora, que muitas de vocês não fizeram a inscrição, façam, porque vai acabar. Como vai ter agora dia 9 de novembro, eu chamo no privado, eu falo, CO, 9 de novembro, tem um Pink Day. Foi visita a sede, Cecília? Visita a sede, seminário, Cecília, abre hoje às 10 horas, não deixa de... Então, é isso vai movendo a consultora, né? Hoje ela tem até um espaço para trabalhar, que ela está sublocando, gente, tá? Porque ela falou que o negócio dela cresceu muito e que ela não aguentava mais ficar na casa dela, porque tem o marido, brararara, e que ela ia dividir um aluguel de um espaço ali com a amiga da filha, e ela tá fazendo isso, tá? Então, assim, gente, é isso, tá? Então, a gente precisa, o presencial vai trazer isso. Tati, tenho que fazer toda semana? Não, você pode fazer a cada 15 dias. Você pode fazer uma vez por mês, mas você precisa fazer, tá? E precisa ser periódico. E não dá para ser assim, olha, vai ser amanhã, avisando hoje. Não, tem que ser uma coisa planejada, organizada, tá? Para que as pessoas também possam se organizar. Trabalhe com as novas consultoras, são elas quem são o oxigênio da tua unidade, tá? A nova consultora, ela é importante para a gente, porque ela vem cheia de gás. Ontem mesmo eu tive uma nova consultora que ela me chamou, meu Deus do céu, o dia inteiro. Até falei para uma amiga minha, eu falei, olha, ela me chamou, que é a iniciadora dela, né, a Márcia. Eu falei, Márcia, ela me chamou o tempo todo. O tempo todo. Ela fez assim, minha filha, a mim também. Se ela vender como ela me chamou o dia inteiro, tá ótimo. Eu falei, tá ótimo mesmo, né? Ela não finalizou ainda o cadastro, mas já fez o cadastro e já tá super vendendo os produtos. Ela quer levantar o dinheiro para comprar o kit. Então, maravilhoso, tá? Trabalhar com essas tops. E quem são as tops? As tops, gente, não necessariamente é top de produção. É top que tem disposição. A pessoa bate bola com você. É aquela pessoa que você chama para trabalhar e ela fala, eu vou.
É aquela pessoa que você chama para ir num evento, eu vou. Você chama, e ela tá sempre ali, ela tá batendo bola com você, ela é tua top, tá? Não importa se ela produz pouco, né? Então, por exemplo, uma Ana Lima, Mônica, ela não produz quase nada, mas ela é uma top. Ela tá ali, né? Ela faz um pedido a cada 3 meses de 25%. Mas ela tá ali com você. Ela tá trabalhando, ela tá desenvolvendo, tá? Ela tá batendo bola com você, então é uma top. Reconheça as suas consultoras, tá? Reconheça no grupo, reconheça no teu Insta, reconheça na tua reunião presencial, onde você quiser, tá? E crescer a unidade. Quando a gente fala crescer a unidade, gente, é você iniciar para você e você iniciar para a sua unidade, tá? Então, por exemplo, a Fran recebeu uma mensagem de uma pessoa no site. Ela não sabe falar nada, ela já passa para mim. A pessoa iniciou, né? Iniciou. Eu mandei só o link para a mulher, ela falou: não, já fui consultora e tal, mandei o link. Iniciou. Então, gente, olha só, né, como a gente tem aí trabalho para fazer. Então, eu vou iniciar para mim, mas eu também vou ajudar as minhas consultoras a iniciar, porque é tudo meu, gente. Tá tudo dentro da minha unidade. Aqui eu coloquei para vocês, né? A Mônica me fez essa pergunta, então eu trouxe isso, essa tabelinha. Então, trabalhar, enquanto você tem uma unidade pequena, é trabalhar no máximo um dia como diretora, né? E aí eu tiraria o dia que eu faço o treinamento. Foi o que eu falei para ela. Ela é uma nova diretora. Eu dou os treinamentos, ela sabe disso, mas é importante que ela comece a dar? Claro. Agora, de um dia para o outro, ela vai ficar sozinha dando? Não, eu posso dar junto com ela. Ela pode dar junto comigo. A gente pode fazer essa parceria, né? Mas cada vez mais ela vai ter essa autonomia e essa liderança. Por quê? Porque eu quero que as consultoras dela a vejam como diretora, né? As novas, tem umas, as últimas, né? Nos últimos 2 meses, eu nem ligava mais para as consultoras. Falava, Mônica, já não vou nem mais ligar. Você já liga, já assume, já abre caixa, já faz inauguração de negócio, né? Porque não tem porquê, né? Elas ficarem comigo, sendo que você já sabe fazer o trabalho e daqui 2 meses você assumir isso. Então, vamos trabalhando já isso. E aí a gente foi fazendo vamos fazer esse desmame, né? Então, é isso. Tudo bem até aqui? Tá? Agora, gente, todo mundo aqui trabalhe muito mais o seu negócio pessoal. Quando você tiver 100 consultoras, aí sim você vai ter 2 dias como diretora, né? São poucas aqui que têm 100 consultoras no time, tá? Pensa, 100 consultoras, 40 fazendo pedido. Porque se você tem 100 consultoras, pelo menos 40% fazendo pedido, você já está com uma produção aí de 40 mil pontos, já está maravilhoso, tá? Você já pode começar a trabalhar menos como consultora para poder dar mais assistência para o teu time, tá? E aqui eu coloquei uma fórmula de 40 horas na semana, e 40 horas eu coloquei assim, sessão de cuidados com a pele, 9 horas de trabalho de vendas, tá? Reunião de unidade, orientação para o teu time 4 horas na semana. Orientação para as novas. As novas, às vezes, muitas vezes, elas exigem mais da gente. Então, 4 horas para essas novas por semana. Atendimento a cliente, que é o pós-venda, né? 3 horas por semana. Desenvolvimento da equipe. O que é o desenvolvimento da equipe? É entrevista de início. Entrevista de início, captação de novas consultoras, esse trabalho. Olha, o maior tempo tá para desenvolver o teu time. Essa tem que ser a sua prioridade. E atividade de escritório, né? 1 hora e meia ali por dia, não precisa mais do que isso. Tudo bem até aqui? Tá? Ah, depois eu passo aqui. Depois eu passo aqui, tá? Vamos desenvolver o nosso time forte e produtivo, tá? Como é que a gente faz isso? É levando a consultora e mostrando para ela como é que se faz o trabalho. Eu não vou fazer o trabalho para a minha consultora. Semana passada, inclusive, eu conversei com uma diretora em relação a isso, que ela falou, ai, tá muito pesado, tá muito... É pesado mesmo, tô levando o meu time nas costas.
E foi o que eu falei para ela, o que é levar o time nas costas, né? Se levar o time nas costas é direcionar, é apoiar, é conduzir, esse é o trabalho de uma diretora. Agora, se levar o time nas costas é fazer pelo time, aí você está errada. Não é para fazer pelo time, tá? Então, eu particularmente, Tatiana, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto muito de mostrar para o meu time como é que eu trabalho. Como é que eu desenvolvo uma parceria, como é que eu faço um fechamento de vendas, como é que eu desenvolvo uma aula de maquiagem, como é que eu faço uma análise no Skin Analyzer. Eu gosto de fazer isso. Por quê? E eu gosto de mostrar na prática, tá? Se a pessoa está perto de mim, se a pessoa está na minha cidade, eu vou mostrar na prática. E por que que eu gosto de fazer isso? Porque dentro do meu perfil, eu acho que eu sou muito mais clara, muito mais assertiva quando eu estou ali com a pessoa no campo, tá? Por quê? Porque às vezes você vai ter uma intercorrência, às vezes você vai ter um cliente um pouco mais grosso, enfim. E aí, ali na prática, eu sei, eu vou ter ideias em situações reais, eu vou mostrar para ela de fato o que está acontecendo. Então, eu particularmente gosto. Agora, e se eu tenho uma consultora, como eu tenho uma consultora excelente em Palmas, tá? Eu não vou para Palmas, tá? E ela também não vai vir para cá. Mas ela já é uma consultora que eu consegui estabelecer relação. Por quê? Porque agora isso aqui, essa câmera permite isso, tá? Então vamos lá, ó, Joyce, abre tua câmera, abro a minha, vamos lá, deixa eu te mostrar como é que eu faço isso. Olha, Joyce, deixa eu filmar aqui para você, vou filmar para você esse atendimento, eu vou mandar para você. Tuas clientes querem fazer uma aula de maquiagem? Querem. Vamos fazer uma aula de maquiagem online, então? Eu vou estar aqui, elas vão estar ali e eu vou desenvolvendo essa aula com você. Você vai fazendo aí com elas, ou cada uma vai estar em suas casas, enfim, gente. Então você vai mostrando. Agora eu vou fazer o fechamento. Olha, deixa que eu faço o fechamento com ela. Entendeu? Então você vai mostrando para ela formas de trabalhar. Eu vou fazer um bazar online amanhã. E aí, ontem eu mandei mensagem para todas as minhas consultoras que estão no status P, de parada, convidando-as para participar do bazar. Né? Justamente tipo, falando, olha, eu vejo que o teu negócio está parado, você não faz pedido há pelo menos 3 meses, então eu quero te ajudar com isso, ainda mais num mês como esse, que a gente tem direito a 50% de desconto, e a nova linha de cuidados com a pele ainda está na promoção, e você ainda nem conhece, ela é incrível e maravilhosa. Então, para ajudar você nesse processo, eu quero te convidar para o nosso bazar online. Convida. E algumas entraram, entendeu? Então, assim, eu preciso mostrar para o meu, eu preciso ter um movimento e mostrar para o meu time, ajudar o meu time a fazer o movimento também, tá? Então ajude o time de vocês a fazer esse movimento, tá? Tati, mostro como é que faz. E agora, acompanho. Acompanho. Então, Rose, como é que tá indo? Como é que tá indo o teu negócio? Como é que estão indo os seus eventos? Você agendou, você não agendou? E etc, etc e tal, tá? Gente, mais importante do que você ensinar é você acompanhar. Porque quando você acompanha a sua consultora, você consegue fazer os ajustes necessários. De às vezes falar assim, ô minha filha, não precisa melhorar esse fechamento não tá bom, é por isso que você não está conseguindo vender tão bem. Ou então assim, ó, tem uma consultora, por exemplo, a Cecília mesmo, ela foi fazer uma facial e ela falou, Tati, eu não vendi nada. E aí, na reunião de unidade, eu falei, como que foi essa facial? Me conta. Pá, 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 pá. Eu falei, quantas horas você ficou com a mulher? Ela, 2 horas. Eu falei, querida, ela não aguentava mais te ver. Você foi chata. Você foi inconveniente. A pessoa não aguentava mais olhar para tua cara. Por isso que ela não comprou nada. Então, assim, mesmo, olha, ela tem super experiência. Tem, é boa, boa, tá? Mas escorregou na casca de banana, isso às vezes acontece, né? E aí não fez o fechamento, claro, 2 horas na casa da pessoa, não fez um fechamento adequado, a pessoa não comprou nada. Fato, tá? Isso pode acontecer? Pode, a gente sabe muito bem disso, né? Então aí, quando eu tenho
essa prática. E quando eu tô ali conectada com elas, eu consigo fazer esses ajustes, tá? E aqui, gente, quando eu falo desses ajustes, é entender, volta. É entender aquilo que eu dei para vocês na aula segunda-feira. É entender que e como eu vou fazer esse acompanhamento com cada uma das consultoras, tá? Eu preciso entender o que faz sentido e o que conecta com aquela consultora. Qual é a tua disponibilidade e como é que você quer estabelecer aí a sua rotina diária, né? Quanto que você precisa ganhar, porque aí eu vou te falar quanto que você precisa fazer. Mas não adianta eu falar para minha sobrinha que está lá em Porto Seguro que ela tem que fazer em Outubro Rosa evento em empresa, porque ela não tem. E porque ela fica o dia inteiro dentro do hotel, né? Ela também tem os hotéis lá. E ela fica o dia inteiro dentro de hotel. Então, assim, o que que eu vou falar para ela? Dentro da realidade da Juliana, como que eu vou orientá-la e direcioná-la? Vocês entenderam isso? Tá? Então fiquem atentas a isso. Isso tudo eu já falei na segunda-feira. Tem uma aula, foi uma aula gigantesca da gente falando isso. Uma pena que eu não gravei a aula, porque a aula foi sensacional, né? Indicadores. Aqui são os indicadores que eu cobro de vocês todos os meses para que vocês analisem e vejam, tá? Aqui eu explico para vocês como é que a gente calcula isso, mas vocês sabem que a gente tem uma planilha, tá? Eu já mandei para vocês. Sei que a Joyce tem aí essa planilha, porque ela tem feito e tem mandado para mim. Joyce, depois, se você puder colocar a planilha lá no grupo da nossa área, eu te agradeço, tá? Porque assim já fica lá para a Mônica ter também, que eu fiquei de mandar e não te mandei. Porque você não precisa fazer nada disso na calculadora. Você coloca na tabela os dados e ele vai calcular para você, ou então já sai agora no seu informe de rendimento. Vocês viram, né? Que já quando você vai lá baixar o teu informe de rendimento no mês, agora tem uma outra folhinha que mostra justamente quais são os seus indicadores mensais, mostra tanto o seu quanto das suas diretoras descendentes, tá? Para quem tem diretora descendente. Então, Sandra Macedo, preste bem atenção agora, que eu vou explicar isso para todas vocês, e se vocês não entenderem, vocês precisam entender isso, tá? Por que que eu preciso entender isso? Porque, gente, você como diretora, você precisa ser estrategista, tá? Você precisa pensar. A gente precisa pensar. Nós somos pagas para pensar pelas nossas consultoras. Eu sou paga e resolver problemas. Eu sou paga para pensar por vocês, pelas minhas consultoras e resolver problemas, tá? Então, o nosso bônus, o bônus que a gente recebe é para isso, tá? Então, isso é liderança. Liderança é eu preciso estar à frente do outro. Eu preciso criar, eu preciso elaborar, eu preciso direcionar e mostrar para o outro como é o caminho. Como é que eu faço isso se eu não tiver estratégia? Se eu não tiver ideias? Se eu não colocar minha cachola para funcionar? Tudo bem? Então, atividade. Atividade é a quantidade de consultoras na sua unidade fazendo pedidos no mês. Qual é a atividade esperada? 40%. Esse é uma atividade saudável para o negócio Mary Kay, tá? Vocês vão ver que tem muitas de vocês que têm uma atividade maior que 40%. E é por isso que eu gravei aquele áudio no começo do mês, porque às vezes vocês falam assim, ah, a minha unidade tá difícil, minha unidade não produz. Né, 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 né. E aí, quando vocês me passam os parâmetros, vocês me passam uma atividade de 45%. Aí eu olho isso, eu falo assim, meu, ela tem uma atividade de 45%.
Eu tenho uma atividade de 32, foi a minha atividade do mês passado, 32. E ela, 45, ela tá reclamando. Ah, mas Tatiana, eu produzi muito menos que você, óbvio. Você tem um time menor do que o meu, a tua unidade é menor do que a minha, por isso que você produziu menos, tá? Então, assim, gente, atividade, quantidade de pessoas fazendo pedido no mês. Tudo bem até aqui? Essa atividade tem que ser no mínimo de 40%. É isso que você tem que perseguir. É isso que você tem que almejar. É isso que você tem que buscar. Tatiana, 40% de atividade, eu estou com uma atividade de 32. O que você vai fazer, Tatiana, para crescer essa atividade? Primeiro, primeira coisa que cresce a atividade, novas consultoras. Cresce. Segunda coisa que cresce a atividade, aquelas que não fizeram pedido no último mês, por que que não fizeram? Porque não venderam. Então é falar com essas pessoas e direcionar para elas venderem esse mês. Então, Fran, o que que aconteceu, Fran? Como é que tá indo o teu negócio? Tá difícil, aí não vendi nada. Fran, vamos lá. Quanto tempo você tem para dedicar? Quais são as estratégias que você tem usado? Olha, deixa eu te dar ideias. Isso e aquilo. O que que você acha? Qual que cabe a você? Quais que você pode colocar em prática? Então, beleza. Então, bom, vamos estipular ali 3 ações para você fazer, 3 estratégias de venda, 5 estratégias de vendas para você colocar em ação. É possível? Factível para você? Viável? Ah, lindo, maravilhoso. Então, você vai colocar em prática, tá? E nós vamos, e eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar para saber se você está desenvolvendo e como você está desenvolvendo e para ver se a gente precisa fazer algum ajuste. Perfeito? E aí você vai acompanhando a belezura, tá? Você vai acompanhando a belezura e agora você precisa ir ajustando. Porque se você acompanhar e for fazendo ajuste, minha filha, essa mulher vai vender. E se ela vender, ela vai fazer pedido no último dia. Ela vai fazer pedido no mês, mesmo que seja no último dia, mas ela vai fazer. Tudo bem? Por isso que, falei até para a Mônica, quando que eu te liguei para falar para você colocar pedido? Falamos isso na segunda-feira ou não? Falei, inclusive, na frente da Cecília. Nunca. Eu nunca liguei para nenhuma consultora minha para saber se ela ia fazer pedido. Inclusive, eu errei por não fazer isso no mês passado. Tem uma consultora que estava no Círculo das Estrelas, tá? Vou contar isso para você, um parênteses. Ela ganhou a caixa box, eu dei a caixa box, só que quando eu mandei o vídeo da caixa box, eu mandei aquele vídeo que a Josi me mandou e que mostra os produtos. Mas eu deixei claro, o desafio era da caixa box. Quando ela recebeu a caixa box, ela falou: ai, que lindo, eu amei. Mas eu achei que os produtos vinham juntos. Eu falei: não, Lucimar. Eu falei: não, os produtos não vão junto, não. Eu falei: nossa. Eu falei: porque, gente, se eu mandasse todos aqueles produtos junto, eu não ia dar o desafio que eu dei para ela, né? Eu ia ter que dar um desafio de 5 mil pontos, de 3.800 pontos, sei lá. Mas eu falei: não, não vem. Aí eu falei: nossa, ela deve ter ficado pé da vida, né? Ela está comigo há pouco tempo, né? Na minha unidade há pouco tempo, mas ela já está no Círculo das Estrelas há quase 2 anos. Falei, ela deve ter ficado meio pé da vida. Mas, gente, eu não tive esse problema com nenhuma consultora, tá? Só com ela. Várias ganharam, eu acho que eu pedi 11 caixas. E só ela que achou que vinham os produtos. Bom, enfim. E aí eu vi que ela não fez o pedido, eu vi que ela não fez o pedido, eu vi que ela não fez o pedido. E eu estou colocando lá no grupo as pessoas do Círculo das Estrelas que faltam. Mas o que que eu faço? Quando eu coloco no grupo quem falta fazer, mas eu chamo no privado. Mônica, olha, não estou vendo o teu pedido. Gi, ó, não estou vendo o teu pedido. Nani, olha, não estou vendo o teu pedido. Você tá. Eu vou chamando no privado.
né? Por quê? Eu falo assim, olha, hoje é o último dia, eu não falo, não tô vendo teu pedido, olha, hoje é o último dia, eu tô reforçando aqui com você, você tá no círculo das estrelas. Não, Tati, pode deixar, não esqueci. Vou acompanhando, né? O dela eu não chamei. E por que que eu não chamei? Porque eu pensei, essa mulher tá pé da vida, que os produtos não foram junto e ela desencanou, não vai mais fazer pedido, quer sair do círculo das estrelas. E não falei nada. Virou primeiro dia do mês. Ela fez assim, Tati, eu não recebi nenhum e-mail do meu pedido. E geralmente a Mary Kay manda. Agora, aí eu entrei no meu sistema para ver, meu pedido não foi. O meu pedido tá lá. Tati, eu fechei o pedido, eu fechei no cartão. É que a tela ficou rodando. Último dia acontece isso ou não acontece? A tela ficou rodando. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu estava crente que o pedido tinha sido fechado. O pedido não foi fechado. Tati, como é que faz agora? Eu saí do círculo das estrelas e eu falei, meu Deus do céu. E aí foi aquilo, tive que entrar em contato com a Mary Kay, falar para a Mary Kay o que tinha acontecido e pedir para manter ela no círculo das estrelas, né? Falei para a Mary Kay, olha lá, deve ter aí no sistema de vocês uma tentativa de pedido, foi um problema no sistema, barará, parará. Mary Kay entendeu que o problema foi no sistema e trouxe ela para o Círculo das Estrelas, né? Deixou ela, não tirou do Círculo das Estrelas, desde que ela faça o equivalente ao pedido do mês passado e nesse mês, num único mês, mas ela já fez. Enfim, e por que que eu estou contando isso para vocês? Porque nesse caso, eu fiquei assim constrangida. Eu me senti constrangida. Eu falei, caramba, ela pensou que uns produtos, não acredito e tal. E aí, eu não chamei a consultora e no final das contas, ela tinha passado o pedido, mas o pedido não tinha entrado, tá? Então tomem cuidado com isso. Taxa de terminação. O que que é a taxa de terminação? É a quantidade de consultoras que sai da sua unidade por mês, tá? Essa taxa não pode passar de 7%. Tem que entrar mais consultoras do que está saindo. Tatiana, como é que eu vejo isso? Você tem que olhar o teu número de P3, tá? Porque é o P3 que deixa ali de contar. Então, você tem que olhar a quantidade de P3 que você tem esse mês. Quantas P3 você tem? Você olha lá, você tem 6 P3. Então, para a tua unidade não diminuir de tamanho, a tua unidade tem que iniciar pelo menos 7. Entenderam isso? Você olha a P3, quantas P3 você tem, para a tua unidade não diminuir de tamanho, não diminuir, não é para ela crescer. Para a tua unidade não diminuir de tamanho, você tem que iniciar a quantidade de P3 pelo menos e mais uma. E, obviamente, que trabalhar para que essas P3 não se tornem T1, né? Então, é essa P3 que a gente vai dar um kit, seja bem-vinda de volta, que a gente vai chamar para uma ação, que a gente vai convidar para alguma estratégia que você tenha bolado ali, que tenha dado certo. Entenderam isso? Tá? Tudo bem até aqui? A terminação. Opa! Produtividade. Sandra Macedo, você está entendendo? Produtividade. O que que é a produtividade? É a média de pontos que sua consultora faz. Cada unidade tem uma média, tá? O ideal, a Mary Kay traz para a gente, o ideal é que essa média seja de 1.200 pontos. Quando que essa média vai ser menor? Quando a sua unidade vender muita maquiagem. Os meses que a Mary Kay trouxe o festival at Play, podem olhar. A nossa produtividade diminuiu. Por quê? Porque maquiagem tem muito menos ponto do que produto de cuidados com a pele. Agora, promoção de Time Wise, promoção de linha de cuidados com a pele, o que que eles tendem a fazer? Traz a nossa produtividade para cima.
E de fragrâncias também, porque esses produtos têm mais pontuação quando a gente fala de maquiagem. Então, uma unidade que vende mais cuidados com a pele, ela tende a ter uma produtividade maior. Ela tende a ter uma pontuação maior. Se você fizer um pedido, elabora ali um pedido de 50% só com maquiagem, você vai ver uma produção, um número X de pontos. Pega esse mesmo pedido e coloca 50% de cuidados com a pele. Vocês vão ver que vão ter muito mais pontos, tá? Esse mês, nós teremos uma produtividade maior. Por quê? Porque esse mês, gente, mesmo quem não faz pedido de 40%, quer fazer o de 50%. O 50% é a novidade. É um desconto que acontece uma vez por mês, por ano. Então, você vai ver pessoas que faziam 35%, 30%, mas que este mês farão 50%. Tudo bem aqui? Tranquilo? Tá? E a taxa de crescimento da unidade deve ser superior a 6%. Eu quero que a minha unidade cresça. Quantos inícios eu tenho que ter por mês? 10. Foca em pelo menos 10 inícios todos os meses. 5 seu como diretora e 5 de pessoas que você vai orientar, que você vai direcionar, que você vai trazer aí para o negócio. Tudo bem? Perguntas até aqui? Não? Preciso saber calcular. Como é que eu aumento? Ó, a atividade, eu falei para vocês, como é que eu vou melhorar? Iniciando pessoas novas, né? Trazendo pessoas novas, vendo quem não está trabalhando, tá? Identificar o porquê que ela não está fazendo nada, porquê que ela não está vendendo, e dar estratégias pertinentes e fazer esse acompanhamento, tá? Quando cresce muito assim a nossa atividade, numa promoção fantasmagórica, por exemplo, incrível, maravilhosa, uma promoção de base venda a mais. Tem como a pessoa não vender base na Mary Kay, entendeu? E aí, isso tende a aumentar a nossa atividade porque elas querem fazer pedido. Então, tem umas que fazem pedido mesmo sendo pedido mínimo. Então, essa atividade, gente, tem um combo que coloca o combo que eu usei mês passado, pode ser o mesmo combo esse mês, que é um combo que está aí na promoção, né? Os produtos da promoção, vocês têm aí esse bem-vinda de volta? Eu dei, inclusive, para uma consultora, mandei para uma consultora minha que está comigo também há muito tempo, a Jurema. Muito tempo, acho que a Jurema deve estar na nossa área há uns 15 anos. E a Jurema, eu mandei o post para ela, né? E ela falou assim, quando ela entrou no sistema, ela falou, não tô achando esse combo. Eu falei, não, Ju, esse combo foi um combo que eu inventei. Você tem que comprar os produtos separados, eles estão todos em venda a mais, e você pega ali um de cada, que você vai ver que vai dar exatamente esse valor. Ela falou, então quer dizer que eu posso pegar dois combos? Eu posso pegar dois de cada? Eu falei, não, minha amiga, você pode pegar 10. Você pode pegar 10, 20 de cada. Pode pegar quantos você quiser de cada. Ela, nossa, porque o preço está muito bom, né? Porque é isso, muitos produtos no Venda Mais não tem pedido mínimo, e ela já começa a comprar ali, e Venda Mais, dá uma olhada, tem pele, que é o kit novo, e tem maquiagem, né? E ainda tem fragrância, porque tem o blush. Então, assim, gente, tá maravilhoso, tá? Então, você vai lá e manda um kit, seja bem-vinda de volta para todas as suas consultoras que estão paradas, que estão tá? Porque é uma oportunidade aí, são produtos que vendem muito fácil. Tudo bem até aqui? Mesmo? Ai, aqui eu trouxe isso aqui para vocês e até compartilhei com a Mônica. Esse mês é o mês que eu quero trabalhar alguns desafios individuais. Por quê? Porque eu quero bater uma meta neste ano e eu nunca estive tão próxima de bater essa meta em produção da minha unidade. Mas por conta disso, eu preciso crescer a minha produção nesse mês, tá?
nesse mês, no próximo, no próximo. E uma das formas que eu tenho, que eu sei fazer isso, é o desafio individual, né? Então, o desafio individual, gente, é algo que vocês podem fazer. Vai lá no teu relatório, vai lá em análise de produção, que você vai ver, vocês sabem ir nesse lugar? Se não souber, vai me falar e eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai lá em análise de produção, você vai abrir, tá? E você vai ver o seu time, né? Toda a tua unidade, os pedidos delas nos últimos meses. Quando você abre a página, então tem ali a Mônica. A Mônica, o pedido que ela fez em setembro, pedido que ela fez agosto, todos os meses, né? Então, julho, agosto e setembro. Estou ali com os meses dela. Ela não fez pedido ainda no mês de outubro e eu quero dar um desafio individual para ela. Como que eu, Tatiana, geralmente faço? Eu faço uma meta, eu faço uma média, né? Então, eu pego os 3 últimos meses e vejo qual foi a produção, uma produção viável aí para ela. E dentro dessa média, ou eu mantenho ela ou eu acrescento 10, 20%. Vai depender de cada consultora. Por exemplo, quando a Mônica estava na minha unidade, eu dei para ela também o desafio da caixa box, tá? Mas ela já estava em qualificação. E eu dei um desafio, ela tinha produzido, acho que no mês anterior, 4.000 pontos, e eu dei como desafio, acho que eu coloquei 10%. Eu imaginei que ela não fosse fechar. Por quê? Porque ela estava em qualificação, essa pontuação não ia contar para ela, e ela estava num momento muito mais voltada para a qualificação do que para ganhar uma caixa box. Mas eu dei. Vocês entenderam? Agora, teve uma outra, essa que eu te falei, a Lucimara. Ela ganhou a caixa por um pedido de 1.200 pontos. Por quê? Porque ela só fazia tipo pedido de 600. E aí eu dei o desafio, ela fez. Acho que o dela foi 1.800 pontos. E ela fez. Poxa, Tatiana, mas o desafio da Mônica era muito mais difícil do que o da Lucimara. Mais difícil para quem? O da Mônica era muito difícil para a Lucimara, mas não para a Mônica. A Mônica estava dentro da realidade dela. Então, quando eu faço um desafio individual, a gente consegue trazer, elevar o nível da nossa consultora. Eu amo dar desafios individuais, tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre faço quando eu preciso melhorar a minha produção, tá? Eu fiz o da caixa, naquele mês em específico, eu não precisava melhorar a minha produção, mas eu tive aí porque já era um mês bem especial, não lembro direito o que tinha, mas eu quis testar, né? E eu queria muito dar essa caixa box, porque eu penso que é mais uma estratégia para ela colocar no campo e para ela ter vendas. E é uma estratégia que não ocupa tempo, né? Então eu estou aqui dando aula para vocês e a caixa box está ali trabalhando por mim e para mim. Tudo bem? Então, todos os meses, façam uma projeção de pontuação de vocês, né? Projeção de acordo com a realidade da tua unidade, né? Então, aí vocês estão vendo, e esse era o material da Josi, que a Josi, ela faz, né? Acho que deve fazer ainda tudo em Excel. Eu não faço nada em Excel, mas eu faço no papel, né? Eu posso mostrar algum aqui para vocês, né? E já fechei muitas metas assim. Então, colocando o nomezinho ali, entrando no sistema, fazendo o cálculo aqui com a minha calculadora, marcando a produçãozinha dela lá, ligando e falando: olha, Mônica, eu quero te dar um desafio. Nananã. Primeiro eu elogio. Mônica, parabéns pelo seu mês passado, foi um mês maravilhoso. Nananana. Você já viu as oportunidades desse mês? Olha, você está em um super desenvolvimento, então eu quero realmente trabalhar um pouco mais próximo de você. Inclusive, neste mês, eu vou te dar um desafio pessoal, né? Aí falo do desafio para ela. Nesse desafio, você pode falar já da produção e depois fala, posso te mandar esse desafio depois pelo WhatsApp? E aí eu tenho já um texto, né? Eu elaboro um texto, e aí eu só vou mudando a pontuação e o nome da pessoa. E às vezes também mudo o presente, né? Porque pode ser que eu mude o presente. No caso da caixa box, eu não mudei
em presente nenhum, dei para todo mundo a mesma caixa, porque era o que eu queria dar, o propósito era que elas tivessem a caixa para que vendessem e fizessem esse trabalho, tá? Com a caixa box. Tudo bem, gente? Tá? Então, assim, não importa, faço pelo Excel, faço pelo papel, não importa, mas isso faça, porque isso dá resultado. O mês não pode finalizar e você falar assim, nossa, eu achei que eu ia produzir mais. O mês não pode finalizar e você falar assim, nossa, eu achei que ia produzir muito menos. Quando você faz isso, você já tem uma projeção, gente. Você já sabe quanto você vai fechar no mês, tá? Mas você precisa ali fazer isso com todas as consultoras, com todas as consultoras. Aquela que não faz pedido há 7, 8 meses, você já sabe que provavelmente ela não vai fazer. Então, essa aí você vai ligar, você vai tentar, você vai criar estratégias e etc e tal. Se ela entrar na tua vibe, conectar com você, ok, ela vai vender, ela vai fazer pedido. Se isso não acontecer, não vai ter como, tá? Esse pedido sair. Então, ela é uma que não vai entrar. Quantos pontos ela vai fazer? Vai fazer 0. Ela vai fazer 0 pontos. Tá? E é por isso que eu perguntei para vocês no mês passado se vocês sentiam falta das estrelas, porque nas estrelas a gente puxava. Quando a gente tinha as estrelas, a gente puxava, né? E aí vocês estão vendo, essa é uma projeção da Josi na época, e aí ela tá aí, ó, quantos pontos para ainda fechar a estrela? Tati, não tem mais como puxar dessa maneira, então vamos inventar. E aí veio a ideia que a Carla Telles deu e eu também abracei, né? Que é uma estratégia para todo mundo trabalhar. Olha, para você alcançar 4.500 pontos, faltam tantos pontos. Só vai ter direito à festa, né? Quem atingir 4.500 pontos e de graça. Quando vai ser a festa? Janeiro, gente. A gente não tem que fazer o esquenta do seminário? Então, pronto. Pega ali aquele post e já vai trabalhando isso com as suas consultoras. Pelo menos 4.500 pontos. Né? E aí você pode falar, 4.500 pontos ela ganha a festa? 4.500 pontos ela tem o direito de participar e aí e ela paga pela festa? 4.500 pontos, 6.000 pontos ela realmente ela ganha? 7.200 pontos no trimestre ela ganha e ainda leva um acompanhante, tá? Quanto vai ser essa festa? Gente, a gente precisa pensar num reconhecimento em torno de R$ 100, né? Acredito que a gente não consiga fazer nada abaixo disso. Então, vamos pensar aí em torno de R$ 100. Então, a pontuação que eu vou exigir de cada uma delas é em torno de R$ 100. Tudo, pensando que eu vou ter um investimento aí de no mínimo R$ 100.000. Então, quanto vale, né, um investimento de 100 mil, de R$ 100 no trimestre? É como se você estivesse investindo 33 no mês. Quanto é que vale? Vale um pedido aí de 1.500 pontos? Você acha que vale? Vale. Então, 1.500, 1.500, 1.500, 4.500, ela ganha festa. Não, Tati, eu vou ter muita gente fazendo isso, eu preciso puxar um pouquinho mais. Então, passa para 1.800. Não, Tati, eu não vou ter quase ninguém, então deixa 1.500. Tudo bem? Tá? Veja aí o que faz sentido para a tua unidade, tá? São realidades diferentes. E aí, então, essa projeção, quando é que a gente faz, gente? Essa projeção a gente tem que ver logo no primeiro dia do mês, tá? Ou, se você tem condições, você pode até ver isso no último dia do mês, antes do fechamento, porque a verdade é que chega uma hora que já não entra mais quase nada, né? Mas a gente está ali, porque o sistema só encerra 21h30, né? Eu fico aqui. Né? E às vezes eu começo a adiantar alguma coisa do meu próximo mês, até o sistema fechar. Às vezes não dá, né? Por exemplo, esse fechamento não foi um fechamento tão alto de produção, mas foi um fechamento que eu não parei de montar pedido, né? E de falar com vocês, enfim, gente. Foi um fechamento aí bem trabalhoso. Eu não consegui fazer isso, mas se quando permite, eu já começo a adiantar algumas coisas, tá? Já começo a fazer umas projeções, mesmo sem saber o que vai vir. Por exemplo, esse mês, que a gente sabe que é o 50%, você precisa puxar,
né? Então, assim, Tati, ela sempre faz 40%. Minha filha, então, se ela faz 40%, ela vai fazer de 50%. Então, neste mês, você já sabe que pelo menos 1.500 pontos vai ter, tá? 1.500 pontos vai ter, porque vai ser o pedido de 50% vai dar mais ou menos isso. Então, você não vai dar um desafio para ela que faz 40% de 1.500 pontos, gente, porque já vai ter. Você precisa subir isso, tá? Então, geralmente, ela só faz 40% raso e para por aí. Então, tá. Então, esse mês, 1.500 pontos ela já tem. Beleza. O que que eu vou puxar? Vou elevar. Vou passar para quanto? Coloca ali 10, 20%, né? E eleva isso. Ela vai fazer 1.800, 2.000 pontos? Vai, aí vai também de você conhecer a tua consultora e saber onde você pode puxá-la. Tá? Também não vai dar um desafio que a mulher não vai alcançar, porque isso vai deixar ela decepcionada, tá? Então você precisa puxar para trazê-la realmente para você. Bom, aqui eu coloquei os primeiros dias, mas tem um outro slide que eu coloco. Ué, aqui, tá, coloquei, tá no mensal, tá. Senão eu achei que eu tinha comido bola. 3 primeiros dias do mês, tá? A live, tá, gente? A gente tem que assistir a live, ver o que a Mary Kay traz, prestar atenção no que a Mary Kay diz. Depois assiste a aula das diretoras à tarde. Assiste o que a diretora convidada falou. Pode ser que você já tenha ouvido aquilo. Pode ser que você nem goste daquela diretora que está ali, mas não importa. Se a Mary Kay convidou, é porque ela está tendo destaque em algum ponto, ou em vários pontos. Então, fique ali antenada e fale com a pessoa. E assista a aula e anote e depois coloque em prática, etc e tal, tá? Mensagem de início do mês. Eu não sei como é que vocês fazem isso, tá? Mas hoje eu uso o abacato. O abacato hoje ele faz um contato direto com o site da Mary Kay. Eu acho que algumas de vocês já viu. E é simplesmente incrível isso, gente. Mas é o que eu falei para a Mônica. Se a tua unidade ainda sendo pequena, eu não investiria nada disso agora, tá? Acho que não tem necessidade. Mas quando você tiver 70, 80, 100 consultoras, aí tá valendo esse investimento, gente, porque aí fica mais difícil. Então, essas mensagens no começo do mês, você coloca no grupo. Eu sei que vocês colocam no grupo, eu também coloco, mas no grupo não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. Então, necessariamente, você precisa mandar no individual. Quando a tua unidade é pequena, você pode ir uma a uma, e aí você já aproveita e já fala uma por uma. Quando a unidade é grande, você tem um recurso hoje do abacato, tá? Sempre leio a Pink Magazine, tá? A gente, na verdade, acaba tendo acesso à Pink Magazine antes mesmo de ter acesso à live, então isso já facilita algumas compreensões, né? Trabalhar bem as promoções do mês nos primeiros dias do mês para que você faça material, para que você crie material, para que você crie combos, para que você faça vídeos, para que você treine as suas consultoras, né? Para aqueles produtos que estão em evidência no mês. Quais são os produtos que geralmente estão em evidência? Promoção e lançamento. Promoção e lançamento, né? Faz os reconhecimentos da unidade, já coloca ali quem ganhou o quê, quem ganhou, quem não ganhou. Vai fazendo esse acompanhamento, já entrega esses reconhecimentos. Não fica devendo reconhecimento, tá? Nesse mês, a nossa única diretora que ganhou reconhecimento foi a Edna, a única que ganhou o livro dela, tá? Única, hein, Edna? Parabéns, arrasou, minha filha. Tem que fazer um post seu, que eu já pedi esse post e não veio agora que eu tô lembrando dele. Deixa eu até anotar ele aqui. Post da diretora do desafio, tá? Bom, vamos lá. Conquista trimestral não tem mais, né? O círculo agora é o círculo das estrelas. Então, é o programa que nós temos hoje que mais move as nossas consultoras. Então, assim,
trabalhar para que elas se mantenham nesse círculo das estrelas. E o que a Mary Kay prometeu para a gente é que cada vez mais vai trazer recurso para o círculo das estrelas para que a gente possa, de fato, vendê-lo cada vez mais e melhor. E aqui a gente pode adicionar, você pode adicionar aí a festa do Círculo das Estrelas, né? Para 4.500 pontos. É uma coisa que você pode instituir para a tua unidade. A Kelly, a Edna, a Josi, a Milene, que estão longe, como é que elas vão instituir isso? Aí elas vão fazer a festa delas, elas vão fazer o encontro delas. Quantas vezes, né, a gente faz também isso sozinha, num café, numa pizza. A Josi fez na locomotiva, no trem, enfim, gente, né? Já fizemos num ônibus. Lembram disso? Misericórdia? Nossa Senhora. Tá? Vocês inventam, tá? A gente inventa. Eu vou parar aqui. Não queria parar aqui. Ainda tenho muita coisa, ó, para falar, mas não vou conseguir falar. Eu vou continuar na segunda-feira com vocês, isso, tá? Então, segunda-feira, no nosso horário de diretoras. Isso, deixa eu tirar a foto, que é aqui que eu parei. No nosso horário de diretoras, nós estaremos juntas, tá? Às 9, né? E aí eu vou continuar isso. Essa parte ficou gravada, eu vou baixar e vou mandar para vocês. E por que que eu vou parar agora? Porque as inscrições do Viva Mary Kay vão abrir agora às 10 horas e elas vão esgotar rapidamente. Ouso dizer que será em 2 horas, mas tenho medo que seja em uma. Então, o que que vocês vão fazer agora? Eu vou mandar aqui material para vocês. Vocês vão falar com suas consultoras, vocês vão chamar suas consultoras no privado. Vocês que são da corte, que não fizeram ainda, vão fazer, porque senão vocês vão ficar sem vaga e não vai abrir de novo para a corte, tá? Então, já estou avisando. Então, eu não lembro quem não fez ainda, mas eu sei que Nani pode fazer, Josiane pode fazer, Andréia fez, Sandra fez, Helenilde fez, Josi fez. Kelly pode fazer, Dalva pode fazer, Milene pode fazer, Sandra Liane pode fazer, tá? Então, assim, gente, quem não fez, faça. Josi pode fazer também. Quem não fez, faça. Quem já fez, linda, maravilhosa, tá? Tá tranquilo, mas precisa avisar suas consultoras, porque vai esgotar em no máximo 1 hora. Tá? Eu penso que é no máximo em 2, tá? A Mary Kay tá falando que vai ser em uma. Como esgotou em 45 minutos e são o dobro de vagas agora, eu acho que 2 horas dá. Mas não tenho certeza. Então, por favor, saiam, liguem o sistema aí e fiquem conectadas para vocês fazerem os seus, mas não esqueçam de avisar as suas consultoras, tá bom? Um beijo gigante para vocês, ó. Fiquem com Deus, tá? Amo vocês e segunda-feira a gente continua rumo a esses 40 mil pontos, tá? Mônica, se você tiver alguma dúvida, me chama, tá? Beijos.